Bom dia, Fundação Casa. Bom dia, oitavo ano. A nossa aula hoje é de História. Habilidade da BNCC e do Currículo Paulista. Tema: identificar, comparar e analisar as diversas políticas social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado durante o período regencial do Brasil. Habilidade: identificar, comparar e analisar. Objeto do conhecimento: analisar as motivações na transição para o segundo reinado. O que fazer? Faz uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o texto só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder às questões. Responda com as suas palavras. Questão 1. Aos 5 anos, uma criança está preparada para administrar uma nação? Assembleia Constituinte de 1823. No dia 3 de junho de 1823, o príncipe regente Dom Pedro convocou uma assembleia para elaborar a primeira Constituição brasileira. Essa reunião ficou conhecida como Assembleia Constituinte de 1823. A partir do momento que Dom Pedro se convenceu de que a independência do Brasil era fato irreversível, ainda como príncipe regente, fez uma convocação para uma Assembleia Constituinte. No dia 3 de junho de 1823, essa Assembleia não se solidificou de imediato, sendo que a sua prática só começou depois da proclamação à independência. O objetivo maior da Assembleia era elaborar uma Constituição para o novo Estado soberano. A ideia de um projeto constituinte partiu do Antônio Carlos de Andrade Silva. A partir dessa ideia, ficou estabelecido que só teria direito ao voto quem possuísse uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. A Constituição da Mandioca, como ficou conhecida, demonstrou o poder e o interesse da elite agrária através do voto censitório, com base na quantidade de terra e na quantidade de mandioca plantada. Outra característica do projeto foi a manutenção do trabalho escravo e a atribuição dada ao governo de zelar pela mão de obra escravista. Neste momento, dois grupos disputavam o poder nesse período: o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português reivindicava o poder absoluto para Dom Pedro I, e o Partido Brasileiro queria a submissão do monarca ao parlamento. José Bonifácio, ministro do Império, tentou conciliar o interesse dos dois partidos. A Noite da Agonia foi um episódio da história do Brasil ocorrido na madrugada de 12 de novembro de 1823, durante a Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro, que estava encarregada de redigir a primeira Constituição do país, recém-independente. O monarca Pedro I mandou o exército invadir o plenário da Assembleia Constituinte, que resistiu durante horas, mas não conseguiu evitar sua dissolução. Vários deputados foram presos e deportados, entre eles os irmãos Andrada, José Bonifácio, o patriarca da Independência, Martim Francisco e Antônio Carlos. Com a dissolução da Assembleia Constituinte, Pedro I reuniu 10 cidadãos de sua inteira confiança que, às portas fechadas, redigiram a primeira Constituição do Brasil, outorgada em 25 de março de 1824, e que acabou fortalecendo o poder moderador. Estou enviando para vocês também 3 perguntas. Elas se encontram no texto e a próxima frase é a sua resposta. Qualquer dúvida, deixe com a dona Alessandra e ela passará para mim e eu devolverei na próxima aula. Fique com Deus e até a próxima!